Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, trazer muitas notícias para você, torcedor. Vamos falar aí da transição de Alexandre Campelo para os presidentes Jorge Salgado e Levenciano. O que será que Alexandre Campelo tá arranjando? Será que essa transição para dois possíveis presidentes é bom ou ruim para o clube? E é claro, o Levenciano descascou no Twitter com relação a isso. Então vamos falar para você tudo o que aconteceu. Vamos falar também sobre Martim Benítez, o dirigente do Independente. Deu um prazo aí pro Vasco até semana que vem, o final de semana que vem, para a compra do jogador, e Alexandre Campelo foi à imprensa aí falar sobre isso. Vamos falar também sobre Balotelli aí, que acertou com o clube da segunda divisão do campeonato italiano, e sobre um jogador do Vasco que testou positivo para a Covid-19, um jogador aí muito contestado que vai ficar de fora aí por alguns dias dos jogos do Vascão. Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do seu clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação para que quando eu envio o vídeo chegue até você, e também deixar o seu like. O seu like é muito importante, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, como eu sempre falo, Vascaíno ajuda Vascaíno, então me dá essa moral, se inscreva no canal e deixe seu like. Inclusive eu tô na meta de bater os 14 mil inscritos, e para isso eu preciso de você, faltam menos de 100, então vamos lá, né, rapaziada? Mas sem muita enrolação, vamos pro vídeo de hoje, vamos pro foco aqui, com relação primeiro ao jogador que testou positivo para a Covid-19. Esse jogador é Henrique, o lateral esquerdo, muito contestado aí pelos torcedores. Inclusive os torcedores estavam até estranhando, porque de várias pessoas no elenco ele era um dos únicos que ainda não tinham dado positivo para a doença, e deu positivo. Vai ficar de fora aí pelo menos desse jogo contra o Grêmio. Possivelmente na semana que vem ele já vai estar de volta contra a equipe do Fluminense. Então agora só temos Neto Borges na lateral esquerda do clube, até porque o Alexandre, né, um jogador bom da base, já fechou com o Cuiabá. Então não temos aí um reserva para a posição. Situação complicada, Henrique com Covid-19, agora o nosso foco, né, a nossa esperança está em Neto Borges, e vamos esperar que ele tenha uma boa recuperação, se recupere bem, para já estar de volta ao time do Vasco. Vamos falar agora sobre Mário Balotelli. Mário Balotelli é um desejo antigo, né, de Levenciano. Ele que falou que quando sentasse na cadeira de presidência do Vasco ia trazer Mário Balotelli, ele iria ser, né, Mário Balotelli, o principal reforço do Vasco para a temporada com o Levenciano de presidente. Inclusive o Balotelli gravou um vídeo falando que já estaria no Rio de Janeiro, no Brasil, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Porém, hoje Balotelli acertou com o Monza. Monza é um clube da segunda divisão do campeonato italiano. Balotelli aí acertou um contrato de 1 ano com esse clube por algo em torno de 2,5 milhões de euros por ano. Então algo mais ou menos equivalente a 15 milhões de reais. É muita grana ali, dá muito dinheiro por mês, quase 1,5 milhão de reais por mês. Então não veremos Balotelli com a camisa do Vasco, pelo menos aí nessa temporada, né, com o Levenciano. Quem sabe no meio do ano que vem, quem sabe em outra temporada veremos Balotelli, mas o sonho de Levenciano pelo menos não vai se realizar esse ano, no início do ano que vem, só mais pra frente. E é claro, o Levenciano foi e reclamou de tudo que aconteceu, dessa demora com relação à transição, dessa demora com a posse, né, de presidência de Levenciano. Foi ao Twitter e reclamou. Ele falou o seguinte: os derrotados nas urnas e na justiça celebram Balotelli fechar com Monza até maio. A conversa era para a semana de 14/11 e 14 de novembro. Campelo fechou a porta. E em 20/11, as inscrições também fecharam. Acham que o atleta ia ficar parado esperando? Aguardem a posse. O Vasco será forte. Um planejamento foi construído para ser oferecido ao clube a partir da data seguinte à eleição, em 8 de novembro. Eu realmente não imaginava que as pessoas tentariam melar tudo que aconteceu nas eleições. Ou seja, Levenciano reclamando aí dessa demora, né, da transição de Alexandre Campelo, e colocando a culpa nele, né, colocando a culpa diretamente no presidente atual do Vasco, por conta dessa contratação não ter sido concluída, não ter sido efetivada. Então é caso, como eu falei, resumindo tudo, Levenciano descascou Campelo por conta, né, da não vinda de Mário Balotelli. Deixa nos seus comentários o que você acha disso tudo. Se você acha que Mário Balotelli seria um bom reforço com a camisa do Vasco ou não. Tem que focar em outros jogadores. Leven tá falando besteira. Deixa aí o que você acha. Eu acho, né, que Mário Balotelli ia ser um ótimo reforço. Porém, por conta de poder, por conta de briga política, ele não fechou com o Vasco. Agora é só
mais pra frente. E vamos falar agora sobre Martim Benítez. Benítez é um grande jogador do elenco do Vasco, a gente sempre vem falando isso nos vídeos, um jogador importantíssimo para essa temporada. Eu tenho certeza que se ele não tivesse no Vasco, o Vasco iria estar numa situação 1000 vezes pior do que está atualmente. E aí Jorge Damiani, o dirigente do Independente, que é o clube original de Martim Benítez, que ele está somente emprestado ao Vasco, foi aí e se declarou em uma entrevista ao Globo Esporte com relação a tudo que está acontecendo relacionado à transferência de Martim Benítez para o Vasco. Ele falou o seguinte: o Independente espera até o fim de semana, e se não chegar nenhuma proposta do Vasco e não houve nenhuma resposta até então, o Independente já começa a negociar com outros clubes interessados. Inclusive falou que tem clubes do Brasil, da Turquia, da MLS, que é a Liga Americana, e outros diversos países aí interessados na contratação do jogador. Ele falou que o Vasco tem a opção de compra, mas não responde a nada do que está acontecendo e vai acabar perdendo essa opção. Ou seja, Jorge Damiani falou claramente sobre Alexandre Campelo, que ele não se mexe, não se movimenta, não liga, né, para fechar essa contratação. Então a situação com relação ao Martim Benítez vem se complicando cada vez mais. Muito possivelmente não veremos a renovação e veremos sim Martim Benítez saindo do Vasco para a próxima temporada. Inclusive, o dirigente, né, seguiu falando: Vasco tem prioridade até os próximos dias, mas não se decide. Por empréstimo, ele não continua. Com relação a isso daí, por empréstimo ele não continua porque Alexandre Campelo quer sim um empréstimo. Ele tá falando que de repente vai conseguir prolongar esse contrato, mas o Independente já bateu na tecla e falou várias vezes que não vai renovar o contrato de Martim Benítez com o Vasco por causa de um empréstimo. Ele quer a venda do jogador. Então, Alexandre Campelo tentando insistir em algo que não vai acontecer de forma alguma. E ele falou: lamentável a situação financeira do clube, então estamos vendo outras opções. Para quem não sabe, o que o Independente quer, no caso, o Independente queria aí 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, por cerca aí de 60% dos direitos econômicos do atleta, né? E esse valor aí iria ser pago em 3 parcelas, 3 milhões em fevereiro e o restante aí no final de 2021, no ano que vem. E Campelo se pronunciou também com relação a isso. Ele falou o seguinte: fiz uma proposta, eles não tinham outro entendimento e eu fiquei de tentar uma solução para atender o que queriam, sem, contudo, criar problemas para o Vasco. E ele falou também, é claro: a gente continua tentando, não quer dizer que vamos conseguir. Estamos tentando usar o poder de convencimento para isso acontecer. De repente, ele não fecha com a gente, mas também não receba nenhuma proposta. Como eu falei, Alexandre Campelo tentando bater nessa tecla ridícula que vai segurar o Martim Benítez por uma renovação de empréstimo. Isso não vai acontecer. Campelo aí acabando com o Vasco e se acabando com seus próprios pensamentos também. Ele que pensa uma coisa, ele que tá tentando uma coisa e não vai conseguir. Para quem não sabe, ele falou que já tinha tudo certo com relação a investidores, com relação a empresários, para investir na compra de Martim Benítez. Porém, por conta de uma não reeleição do presidente, ele que esperava ser reeleito, essa compra acabou. Ele falou que os investidores que iriam investir nesse projeto da compra do argentino acabaram saindo quando ele não foi reeleito na posse de presidente do Vasco. Então é ridículo. A gente vê claramente que por conta de uma não reeleição, ele não quer ter Martim Benítez do Vasco. Não sei se é birra, não sei o que esse cara tem na cabeça, mas ele não vai renovar com o Martim Benítez e tá deixando isso muito claro. Então se alguém não entrar no jogo, não entrar nesse game aí da compra de Martim Benítez, a gente não vai ver mais o jogador vestindo a camisa do Vasco. Inclusive, eu tive notícias sim que o Martim Benítez já recebeu propostas do PAOK. Esse PAOK é um clube da Grécia e ofereceu 15 milhões de dólares, de euros aliás, cerca de 94 milhões de reais. Então é quase 4 vezes o que o Vasco está dando para ele. Então é muita grana envolvida, e se o Vasco não abrir o olho vai perder dinheiro, vai perder literalmente dinheiro, porque podia comprar o Martim Benítez agora e futuramente vender por um valor muito mais alto, mas é a falta de ambição, é a falta de planejamento e é a falta aí de compromisso que esse presidente atual tem com o Vasco da Gama. E falando de presidente atual, é claro, a gente tem que falar sobre a transição. Hoje, na manhã de sábado, Alexandre Campelo foi ao Twitter e falou o seguinte: tomei a iniciativa de conversar há pouco com Jorge Salgado e Levenciano para iniciarmos a partir de segunda-feira o processo de transição antes mesmo que a justiça se posicione quanto às eleições. Creio ser essa a medida mais sensata e que melhor atende aos interesses do clube.
falando aí que vai começar uma transição com 2 presidentes, algo ridículo, que não existe em nenhum clube, só mesmo no Vasco, que a gente vê uma palhaçada dessas. E no Twitter também, Levinciano reclamou dessa atitude de Campelo. Ele falou o seguinte: confirmo sim que fui procurado por Campelo para tomar pé da situação. Repúdio, porém, convidar outro agente político em desrespeito às ordens judiciais em vigor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Supremo Tribunal de Justiça, e a insistência em não reconhecer minha legitimidade como eleito, o que mantém novos parceiros afastados. Lembre-se que o atual mandato de Campelo foi todo exercido por força de uma ordem liminar do Tribunal de Justiça, né? E ele falou: o vento que venta lá não venta cá. Aceitei, contudo, ir ao clube com executivos coletar informações para efetivar o planejamento. Então, é claro, Levinciano reclamando, porque como eu falei aqui direto e volto a falar, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já deu como certa a vitória de Levinciano. Na justiça, Levinciano é o presidente do Vasco. Porém, Alexandre Campelo não quer dar esse direito, essa posse para Levinciano, é claro, por conta de motivos políticos. Ele tá fechado com o Salgado e todos sabem disso, né? Então, infelizmente, o que Alexandre Campelo tá fazendo com o Vasco é realmente querer destruir, e alguma manobra política tem. No meu ver, ele tá querendo tirar o dele da reta ali, para se caso ocorra rebaixamento, caso ocorra algo ruim, ele vai chegar e falar que entregou a posse, o clube começou a transição antes do prazo. Então, no caso, não seria culpa dele. Para afirmar isso daí, tudo que eu tô falando, ele chegou no Twitter e falou o seguinte: Levinciano: ficou ressalvado por Campelo que a tomada de pé estará limitada ao compartilhamento de informações administrativas somente, sem qualquer possibilidade de interação no futebol, de forma que a responsabilidade integral estará com ele até a data da posse. Ou seja, quem continua mandando no Vasco, quem continua sendo presidente do Vasco é Alexandre Campelo. Ele só tá tramando aí algo por trás para, como eu falei, tirar o dele da reta, e é isso que ele quer. Ele não vai entregar o clube nem a Levinciano, nem a Jorge Salgado, vai continuar mandando, porém, agora, né, a partir desse momento, a partir de segunda-feira, Leven e Salgado vão estar por dentro de tudo que está acontecendo, vão chegar com investidores para saber, né, para começar esse início de transição bem devagar, né, porém não é algo que adianta nada a situação que o Vasco está vivendo no momento. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se as coisas possam melhorar, esperar também que essa justiça, né, essa reunião, como vai acontecer dia 17, como eu falei no vídeo de ontem, dê a vitória para Levinciano e a gente veja ele aí no poder do Vasco, dando ele como novo presidente do Clube de Regatas do Vasco da Gama e tirando de vez o Vasco, né, esse nosso gigante da colina, dessa situação medíocre que ele se encontra nesse ano e em todos esses 20 anos desse novo século aí, dessa vergonha que o Vasco está sendo. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp. Muita informação hoje, deixa aí nos seus comentários o que você achou disso tudo, o que você acha dessa atitude de Campelo, o que você acha, né, da Covid de Henrique, da contratação de Balotelli, de Benítez. Deixa aí nos seus comentários, que a gente viu muito no vídeo de hoje o que representa o Campelo pro Vasco da Gama. Mas muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.